Vamos lá, Carlos, vamos iniciar então a aula aí, né? Boa noite, eu vou deixar ela gravada aí, né? Bom, então aí, hoje, Carlos, o pessoal que for assistir depois, eu vou abordar, na sua segunda web aula aí, eu vou falar sobre dimensionamento de condutores. Bom, aí você fala, bom, mas o que que tem a ver isso com a refrigeração? Bom, tudo a ver, né? Os sistemas de refrigeração, né, pessoal, eles têm um acionamento. Esse acionamento é feito por um comando elétrico, né? Então, até os nossos aparelhos aí residenciais utilizam um sisteminha elétrico para acionar o compressor, né? Uma programação aí para ele ficar ligando e desligando conforme demanda, né? Sensores, válvulas, né? Enfim, são tudo dispositivos, seja elétricos, eletrônicos ou eletromecânicos, correto? Bom, agora partindo para um sistema maior, para um sistema de chiller, torre por torre de resfriamento, né? O sistema por troca aí com fluido de água, né? Um sistema maior também vai ter um controle, então um controle ainda mais robusto. Se for um sistema por alimentação de água, além disso, eu tenho que acionar então um motor, esse motor aciona uma bomba e essa bomba aciona a circulação de água. E assim ocorre ocorre ali ocorre ali é, a troca, né, a troca ali de calor, né, vai gerar ali a refrigeração, né, a climatização do meio ambiente por via de dutos, né. Então é um sistema maior que vai exigir então equipamentos maiores e comandos elétricos, né, mais robustos. Bom, então pessoal, a gente tem que ter uma noção de dimensionamento de condutores e é o que diz, por exemplo, a nossa primeira situação de aprendizagem. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Bom, eu compartilhar a tela aqui. Vamos lá. O que que vocês vão fazer aí? É, Vocês vão utilizar, pessoal, vocês vão fazer um levantamento dos aparelhos elétricos, né, e eletrônicos da sua casa. O que que vocês vão fazer? Vocês vão extrair as potências de cada aparelho e vão fazer um dimensionamento dos condutores da sua residência conforme então aí a NBR 5410. Né? Então a gente vai fazer, vocês vão fazer as considerações necessárias de acordo com a norma. Vou deixar disponibilizado aí, pessoal, as tabelas e as normas para usar, ajudar vocês aí na resolução dessa atividade. E o que eu vou passar aqui em aula também vai ajudar vocês, tá bom? Aí qualquer dúvida aí, pessoal, no desenvolvimento, vocês me falam, tá bom? Entre em contato comigo aí, estou aqui para ajudar vocês. Então vamos lá, deixa eu compartilhar então aqui essa outra apresentação. Bom, então, pessoal, antes de decidir, né, como abastecer os pontos de utilização e energia, a gente tem que escolher, então, como instalar os condutores, né? Pessoal, aqui a norma, ela fala sobre dimensionamento dos condutores fase, neutro e térmico. Eu vou concentrar só nos de fase, certo? Tanto que até no exercício vocês vão fazer só o condutor fase. Até para não tomar tempo, aqui é só para a gente ter noção de como acontece o que acontece. Caso queiram ter uma maior profundidade, também vou deixar a norma disponibilizada aqui e o material complementar, tá bom? Até porque o nosso foco aqui não é a parte elétrica, não é verdade? A gente está aqui mais na parte de refrigeração. Aqui é só para vocês terem uma noção, tá bom? Bom, então uma vez escolhida como eu vou instalar e conhecer a potência dos pontos de utilização, então agora a gente calcula a corrente em ampere. Então, pessoal, a gente sabe que a nossa tensão ela é fixa. Ela é, por exemplo, na nossa região aqui, na de vocês aí, né? Aqui em Goiânia, em Goiás, Mato Grosso do Sul, é 220 volts. Então, isso é fixo, não é? Então, todos os aparelhos
estão sobre a mesma tensão. O que vai diferenciar é a potência, né? Então, cada aparelho vai ter uma potência. Aparelhos que requerem mau movimento, mas aí vai ter mais potência. Por consequência, o que que eles vão consumir? Corrente, né? Só a gente lembrar da relação, né? Potência é igual a tensão vezes a corrente. Então, quanto maior a minha potência, maior a minha corrente, né? A minha tensão é fixa, isso não tem como mudar. Né? Então, dessa forma, pessoal, a gente está em condição de escolher a bitola do condutor, né, que é a seção transversal, né, a espessura do meu condutor, pelo método de capacidade de condução da corrente. A gente vai ver que tem duas formas de dimensionar o condutor. Um é pela condução, capacidade de condução, e o outro é pela queda de tensão. Aplicando-se então os fatores de correção conforme as temperaturas de ambiente e o agrupamento de condutores. Após isso, então, as seções mínimas, conforme a NBR 5410 de 2004, elas devem ser atendidas. Depois de escolhido o condutor pelos critérios anteriores, devemos verificar se ele satisfaz quanto, então, à queda de tensão admissível. Como eu falei, primeiro a gente faz esse e depois faz um outro critério, um outro dimensionamento do outro critério, que é quando a queda de tensão. Bom, por que que faz isso? Porque, pessoal, o condutor, né, não tem a relação também da primeira lei de Ohm, que tensão é igual a resistência vezes a corrente, e a segunda lei de Ohm, que a resistência, ela depende também do comprimento e da seção transversal do meu condutor, e depende da resistividade que é do material. Então, por exemplo, um condutor que ele é demasiadamente longo, o próprio condutor em si, mesmo não tendo nenhuma resistência, mas o meu condutor, ele resiste, ele vai gerar uma resistência. Ele aquece. Você pode ver que o resistor, depois de um tempo ali, recebendo uma certa quantidade de corrente por um período de tempo, o que que acontece? Ele esquenta. Isso é por causa do meu condutor. Meu condutor, ele tem uma resistência. A resistência dele não é nula, ele não é um condutor perfeito, até porque não existe condutor perfeito. Todo condutor tem uma resistência que é próprio do material, né? Então, poxa, mas não tem uma resistência, mas está esquentando? Não, porque não tem resistência. O meu próprio condutor, ele gera uma resistência. Então, por isso, ele gera um efeito Joule e esquenta. E também pela relação com o comprimento, ou seja, se tem resistência, vai ter queda de tensão. Então, eu preciso garantir que entre a minha fonte de alimentação e até o meu aparelho no final, dependendo da distância, eu preciso que ele tenha ali eu preciso garantir que ele chegue com a tensão adequada. Porque se eu tiver uma queda de tensão muito grande, o que acontece? Meu aparelho também ele não funciona da forma adequada, né? Uma vez que seus componentes ali é feito por aquela tensão. Se a tensão for menor, ele não funciona a contento. Então, por isso tem que fazer essa dimensão, esse dimensionamento utilizando a queda de tensão admissível, né? Então, dos dois critérios, eu vou ver qual que é o de maior seção. Bom, se é o de capacidade de condução ou se é pelo de queda de tensão. Se o deles, o que for maior, eu vou adotar aquele que for maior, né? Bom, então no passo a passo, pessoal, eu preciso entender qual é o primeiro método de instalação, né? É, a gente tem considerando aqui, ó, meus condutores estão com cabos isolados, né? Só que isolados dentro de um eletroduto dentro da parede, que é termicamente isolante, né? Geralmente, né, nas nossas residências aí, nos prédios, os condutores estão dentro de eletrodutos ali dentro da parede, né? Dentro da alvenaria. Ele pode estar com os cabos isolados ou com ele multipolar, ou seja, os cabos ali unidos por um outro cabo maior, né? Como pode ser os cabos isolados unipolares ou multipolar. E ambos ali estarem dentro da alvenaria. Esse tipo de instalação aqui, a, a norma, né, 5410, ela fala que é um método A1, método de referência de instalação, é o A1. Para o cabo multipolar, embutido na alvenaria, né, ele é o A2. O outro tipo de instalação, que é o B1, são condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto aparente.
Isso aqui a gente vê muito em instalações comerciais e industriais. Meus eletrodutos eles ficam expostos. Vocês podem dar uma olhada em cima no teto, próximo ao teto ali na parede, fica o eletroduto exposto. Mas por que que se utiliza dessa forma? Bom, em ambiente comercial e industrial, é um ambiente, vamos dizer assim, mais dinâmico que a residência. A residência é um pouco mais fixo, você não muda tanto ali as instalações elétricas. Já no ambiente comercial ou industrial, não, é dinâmico, então você muda, você vai acrescentar ali um aparelho, você pode mudar o layout da sua fábrica, do seu comércio, então precisa de ter uma facilidade de acesso e até por questão de manutenção também, fazer uma troca, fazer uma derivação é bem mais prático, né? Então esse tipo de método aqui, ó, ele é B1 e o outro é o B2, o B1 para cabo unipolar e o B3 para cabo multipolar, né? Essa outra tabela aqui, pessoal, é a seção mínima do condutor. Então, mesmo que a minha corrente, capacidade de corrente, por exemplo, de um circuito de iluminação, hoje aí boa parte das iluminações são de LED, e o LED por si só, ele demanda pouca potência, ou seja, ele demanda ali menos, menos carga para funcionar, ou seja, ele vai demandar menos corrente, mas mesmo assim eu preciso atender uma seção mínima de condutor, por questão de segurança. Então, minha norma determina aí, por exemplo, para instalações fixas em geral, né? Aí considerando os cabos isolados ou os cabos nus, né? E a utilização de circuito. Então, para circuito de iluminação, a seção mínima é de 1,5 mm de seção transversal, né? Que é a espessura, né? Para circuito de força, né? Circuito de força em geral, no mínimo 2,5. Isso considerando o cobre, certo, pessoal? Para o alumínio é 16 milímetros quadrados. Então, são os dois condutores mais utilizados, né? O cobre e o alumínio. Para circuitos de sinalização e circuito de corrente, é meio milímetro quadrado. E para condutores nus, né? O circuito de força ali, 10 milímetros quadrados para o cobre, 16 para o alumínio. E para circuito de sinalização e circuito de controle, 4 milímetros quadrados para o cobre. Já para ligações flexíveis feitas com cabos isolados, por exemplo, para um equipamento específico, eu vou conforme especificado na norma. Para qualquer outra aplicação, vou utilizar um mínimo de 0,75 e para circuitos a extra baixa tensão para aplicações especiais, um mínimo de 0,75 milímetros quadrados. Bom, então, pessoal, o dimensionamento de um condutor, como falei, ele pode ser feito de duas formas complementares. Primeiro, eu vou levar em conta o aumento de temperatura do condutor, devido à corrente que é elétrica que passa por ele, né, isso pelo efeito Joule. E o outro dimensionamento, eu vou levar em conta a queda de tensão, por causa do percurso, né, que é principalmente influenciado pelo comprimento do meu circuito, né. Bom, então o primeiro método aí, pessoal, da capacidade de condução da corrente, ele leva, né, o método de dimensionamento de um condutor, ele tem um objetivo principal de evitar danos aos condutores e às suas isolações em reação dos efeitos térmicos provocados pela circulação da corrente. Então a gente sabe, né, pessoal, que a corrente, por efeito Joule, ela gera calor, né? Então, por mais que o meu condutor seja um ótimo condutor de eletricidade, mas ele tem uma resistência ali, então ele gera calor por efeito Joule. Então, a corrente transportada por qualquer condutor ela tem que ser tal que a temperatura máxima não seja ultrapassada, né? Então, aí essa tabela de cima, eu tenho os tipos de condutores aí, ó. A proteção do condutor. Eu tenho o policloreto de vinila, ou PVC, é o mais utilizado. Então, a temperatura máxima para esse condutor é de 70 graus. Se for uma borracha de etileno propileno, que é o EPR, é 90 graus. O mesmo vale para o polietileno reticulado, que é o XLPE. O mais utilizado é esse aqui, pessoal, é o policloreto de vinila, ou PVC, né? Então, ele tem esse temperatura máxima para serviço contínuo, né? Ele tem essa temperatura máxima de temperatura para sobrecarga e para curto-circuito de 160 graus.
Bom, e aqui, pessoal, também tem essa tabela na norma, que é a capacidade. Então, vocês estão vendo aqui que tem aquele A1, A2, B1, B2. Ele vem aqui, ó, vou voltar, ó, dos métodos de instalação. Então, se eu calculei lá, primeiro eu considerei que meus cabos é esse aqui, ó, os condutores na parede, embutidos, né, dentro de um eletroduto. Achei, então, uma capacidade de corrente, estou considerando também que são três cabos, né, vamos considerar geralmente aí um nêutron fase e um de aterramento, vamos considerar aí três cabos aí. E eu achei que a capacidade de corrente de fase é de 9 ampere. Se é de 9 ampere, então aqui, ó, 0,75 milímetros. Então, eu preciso arrumar um cabo de 0,75 milímetros. Eu vou mostrar para vocês aqui como faz um passo a passo de dimensionamento. Esse aqui, pessoal, é o fator de correção de temperatura, de resistividade, né? Então, esses fatores são aplicáveis a cabos em eletrodutos enterrados, a uma profundidade de até 80 centímetros. E os fatores de correção para cabos diretamente enterrados são mais elevados para resistividades térmicas inferiores a 2,5 Kelvin metro por watt, né? Que é calculado pela NBR 11301 de 90. E esse outro fator aqui, pessoal, é de ambiente, temperatura de ambiente. Qual temperatura que esse meu condutor está exposto? E não a temperatura do condutor em si, mas do ambiente que meu condutor está inserido. Então, tem as mais variadas aí. Se eu estou considerando PVC, é esse fator. Se eu estou considerando propileno ou polipropileno, é esse aqui. O outro tipo aqui, pessoal, de fator que a gente tem que considerar é como os condutores estão agrupados, né? Então, como os condutores estão agrupados, então ele pode ser fecho de cabos ao ar livre ou sob superfície, pode ser camada única sobre parede, piso ou em bandeja, pode ser camada única no teto, uma camada única em bandeja, uma camada única em leito. E outra coisa a se considerar, né, pessoal, é a distância entre cabos. Essa distância entre cabos depende do número de circuito, né? E qual que é essa distância A aqui, né? Então, essa distância entre um cabo e outro. Bom, o outro método aí, pessoal, é o método da queda de tensão, né? Então, eles são projetados para trabalharem a uma determinada faixa de tensão. Então, é necessário, pessoal, que a tensão elétrica que chega até eles seja compatível com essa faixa para que possam funcionar corretamente, para que não ocorra nenhum dano a esses aparelhos. Então, foi como eu falei. Por exemplo, se eu tenho uma distância demasiadamente grande, alta, o comprimento, então, ele vai interferir na resistência do meu condutor. E isso vai refletir, então, por consequência, é, na tensão. Então, na tensão que chega lá no meu produto final, né? Entre a fonte de alimentação e meu produto que está sendo alimentado ali pela própria potência. Isso vai gerar uma queda de tensão. Essa queda de tensão, a norma estabelece o máximo que pode ter de queda, para justamente que chegue àquela tensão mínima, para que então o meu aparelho lá não venha danificar por falta de tensão, né? Bom, então é necessário, né, pessoal, nesse caso, considerar a queda de tensão, que é em função da distância entre a carga e o medidor e também entre em função da potência da carga. Então, essa queda de tensão, ela é dada por um percentual da tensão nominal e é calculada pela expressão abaixo. Então, ela é dada pela tensão de entrada menos a tensão de carga, dividido pela tensão de entrada vezes 100. Então, isso aí é em forma de decimal, correto? Então, essa queda de tensão, conforme a NBS 5410, são duas tensões, queda de tensão que ela é admitida, que é de 5%. Então, para instalações alimentadas diretamente por um ramal de baixa tensão, a partir da rede de distribuição pública de baixa tensão. E 7% para instalações alimentadas diretamente por uma subestação de transformação a partir de uma instalação de alta tensão ou que possua fonte própria. Geralmente isso aqui, pessoal, é para aquelas indústrias que já estão próximas à estação, à subestação de transformação, né? Ou tem uma geração fotovoltaica ali, uma geração própria. E os 5% é para uma de baixa tensão, seria para a indústria, para aqueles lugares que não utilizam
alta tensão, uma baixa, a partir da redistribuição. Então, só para vocês terem uma noção, então, por exemplo, ó, 5%, então vamos lá, ó, 220 vezes 0,95, então o máximo que eu posso ter de queda nessa condição é 209 volts. E para aquela outra aqui, ó, que é 220 vezes 0,93, 204, né? Então ali, ó, o máximo que pode chegar é 204. Menos do que isso não posso. Então tem que garantir que chegue o limite mínimo, que é esse daí. Se chegar abaixo, vai dar problema no meu aparelho, naquele aparelho que precisa de uma demanda. Chega a tensão menor, vai dar problema. Ou pode dar problema de funcionamento, diminui vida útil, ou seja, não é recomendável. Então, a norma estabelece essas quedas de tensão aqui para esses dois casos em específico. Então, aqui, pessoal, tem aqui um esquema, né? Então, por exemplo, tem uma rede de baixa tensão da concessionária, isso considerando aquele primeiro caso, né? Então, eu tenho o meu quadro de medição ou quadro geral de distribuição, né? Para o quadro de luz, até iluminação, então daqui até, por exemplo, minha fonte que eu preciso consumir é de 5 ou 7%, dependendo do meu caso, né? E do quadro de luz até aqui, ó, é 2%. Esses aqui são os circuitos de distribuição, né? Por exemplo, o motor, para o quadro de força, né? Que vai para os motores, também vale a mesma regra, de 5 a 7%. Se for 5, vindo de uma rede de baixa tensão, e de 7% se for de subestação ou geração própria. Então, considera a queda de tensão para esse caso aqui em específico. Bom, então, pessoal, por esse método, eu vou calcular a seção do condutor, levando em consideração a queda de tensão pela seguinte expressão. Então, é 2 vezes ρ, 1 sobre E vezes V ao quadrado, a tensão ao quadrado, vezes o somatório da potência consumida, vezes o comprimento do meu trecho. Então, eu vejo toda a minha potência demandada, vezes o comprimento do trecho, né? Então, por exemplo, vamos supor que entre a potência do motor e o comprimento é um fator. Entre, vamos supor ali, uma outra máquina elétrica e um outro comprimento, faz a potência vezes o comprimento, um outro fator. Eu vou somando todos que estão ali. E multiplico por essa aqui, ó, que é 2 vezes o ρ, que é a resistividade do cobre, que tem esse valor aqui. O E, que é a queda de tensão em percentual, então é 0,05 ou é 0,07. A tensão, que é 127 ou 220 volts, dependendo da região, elevado ao quadrado, vezes esse somatório, né? Então aqui, pessoal, considerando que é 220 volts, isso aqui é aquela somatória aqui. Todo esse somatório eu vou achar o valor e aqui eu acho o condutor, né? Então, se eu considerar uma queda de tensão de 5%, aí eu olho aquele somatório, sei lá, supor que desse valor aqui, eu vou utilizar 10 milímetros quadrados pelo metro da queda de tensão, né? E é uma observação, né? Considerando o circuito trifásico, eu vou multiplicar as distâncias, né? Por raiz de 3 dividido por 2. Então, pessoal, vamos fazer aí, vamos lá, vamos fazer aí um exemplo. Deixa eu abrir aqui um arquivo do Paint. Então, vamos lá, vamos considerar aí, né, vamos fazer um dimensionamento do circuito de trifásico a 4 fios e vai ter os seguintes dados. Então, vamos lá, a potência de 65.000 watts, a tensão 220 volts, fase neutro, e o fator de potência 85%. Vamos considerar também que ele está utilizando condutores isolados com PVC 70 em ambiente a 50 graus Celsius. Então, qual a seção escolhida pelo critério da capacidade de corrente e a maneira de instalar número 1 aí. Então, vamos lá, pessoal. O primeiro passo então, o primeiro passo. Como que é esse 220 volts aí com fase neutro? Oi? Não entendi.
Como que é esse 220 volts aí com fase e neutro? Vamos considerar aqui que é trifásico, né? Então, aqui eu tenho três fases, né? Então, eu tenho as fases R, S e T e o neutro, né? Eu tenho a tensão aqui, ó. Eu tenho a tensão fase a fase, né? Então, eu tenho a tensão fase a fase, que é essa daqui, né? VF. Seria a tensão vezes raiz de 3 e tem a tensão entre fase e neutro. Então, eu pego qualquer uma das fases aqui e o neutro. Essa tensão entre fase e neutro, ela sempre é a mesma. No caso aqui, ela é 220, certo? Essa aqui, ela tem um outro valor. Se eu não me engano, é 220 raiz de 3, uma coisa assim, certo? Quando eu pego fase com fase. Mas, geralmente, a gente pega fase e neutro, né? Que é o mais usual aí, tá bom? Conseguiu entender aí, Everton? Não entendi. Que a gente tem as três fases, né? A gente tem as três fases e um neutro. Então, a tensão fase-fase é um valor e a tensão entre fase e neutro é sempre a mesma, 220 no caso, né? Ou 127, dependendo da minha região, né? Então, deixa eu apagar aqui, pessoal. Então, o primeiro passo é o método de instalação. Então, o método de instalação, pessoal, vamos considerar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, esse aqui, ó, vou considerar A1. Então, vamos considerar aqui A1, certo? Então, considerar A1, certo? Vou até colocar ele em destaque aqui. Então, vamos para o segundo passo. O segundo passo é fazer. Segundo passo é o fator de correção. Tá, o fator de correção de temperatura, certo? Né? Então, aqui é o FCT, certo? Então, meu fator de correção de temperatura. Então, o fator de correção de temperatura, pessoal, deixa eu só colocar aqui o. Opa. Então, eu vou considerar o fator de temperatura. Cadê aqui? Só um minutinho, deixa eu achar ele aqui, pessoal. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu achar ele aqui que a gente coloca aqui para vocês. Espera aí, só um minutinho. Fator de correção de temperatura. No caso aqui, pessoal, é esse daqui, ó. Deixa eu só compartilhar de novo aqui. Fator de correção de temperatura, esse daqui, ó. É, ele aqui, ó, ele é 50 graus, certo? 50 graus, e eu estou considerando que ele é PVC, né? Então vamos pegar os dados, tá considerando que ele é PVC. Se é 50, então vamos lá. 50 graus Celsius, né?
e é PVC, ele é PVC, então meu fator aqui, ó, é de 0,71. Beleza. Vou também destacar aqui, tá bom, pessoal? A gente vai usar ele aqui. Vamos para o terceiro passo. O que que é o meu terceiro passo? Meu terceiro passo, pessoal, é o fator de agrupamento. O fator de agrupamento é o FCA, correto? Então, meu FCA aqui, ó. O fator de agrupamento, pessoal, é esse daqui, ó. É justamente esse, ó. Então, eu vou considerar que é feixe de cabos ao ar livre, né? Sobre superfície e cabos em condutos fechados. Então, vamos lá, vamos considerar isso aqui, ó. Então, vamos considerar isso daqui, esse número 1 aqui, ó, item 1. Então, da tabela, eu vou considerar lá item 1, item 1, aí o meu fator aqui vai ser de 1, certo? Bom, achei isso aqui, pessoal. Agora eu vou achar a minha corrente de projeto, né? Então, o que eu vou calcular de projeto? Então, o quarto passo é a minha corrente de projeto. Corrente de projeto, vou chamar de IP. Vamos chamar de IP. Corrente de projeto aqui, pessoal, é o seguinte, ó. É IP. Corrente de projeto é a potência, né? A potência, então, de demanda, dividido por N, vezes a tensão, né? E vezes meu fator de potência, meu FP. Bom, a minha potência foi estabelecida lá é de 65 mil watts, né? Então, 65 mil. Bom, eu estou lidando com três fases, né? Trifásico, então é 3. É N, né? Vezes 220, que é a minha tensão. E o fator de potência, que é de 85, né? 0,85. Bom, fazendo os cálculos, pessoal, eu chego então a 115,86 amperes. Agora, pessoal, eu vou para o quinto passo, que eu vou fazer a minha corrente corrigida, porque eu preciso fazer a correção justamente por esses fatores de correção de temperatura e o de agrupamento. Então, agora o quinto passo. Então, o quinto passo é a corrente corrigida. Tá? A corrente corrigida. Certo? Minha corrente corrigida, então, é IC, vai ser o IP, né, que é a corrente projeto, dividido pelos dois fatores, o de correção de temperatura e o de agrupamento. Então, o FCT vezes FCA. Bom, a corrente, então, aqui, ó, vai ser 115,86, que eu acabei de calcular ali, né? Aqui é 0,71 e o outro ali é 1 vezes 1. Então, 115,86 dividido por 0,71 vai dar 163,18 amperes. Certo?
Então agora eu vou achar a seção do condutor. Então eu vou vir aqui, ó. Peraí, deixa eu achar ele aqui, ó. Então aqui, ó. Eu tenho 163. Deixa eu ver se eu consigo anotar aqui. Então aqui, ó, eu tenho 163,18. Eu vou considerar então aqui, ó, viu que eu tenho um método, eu tenho agora, ó, considerei o meu A1, né, como, deixa eu só dimensionar a espessura aqui, pessoal. Ver se eu consigo. Diminuir um pouquinho, é isso. Tá, beleza. Bom, então aqui é o método A1, né? E a minha corrente corrigida é de 163. Vou considerar então que é três condutores, né? Três condutores ativos ali. E a minha corrente é de 163,18. Como é o método A1, pessoal, eu vou olhar só aqui, ó. Bom, vou olhar só aqui. Bom, é 163. Vamos lá, 163, tá um pouco abaixo. Deixa eu só ver se eu acho ele aqui, pessoal, rapidinho. É aqui, pessoal. Só mostrar. Deixa eu mostrar aqui, ó. Vou- Aqui, ó. Considerando aqui que é o método A1, né? Aqui, ó. Então, vou considerar o método A1. Vamos voltar então aqui, ó. Considerando o método A1, eu achei lá 163, né? Então, vamos achar aqui próximo. Bom, 163, ó, tá aqui, ó, entre 141 e 179. Nunca pego abaixo, pessoal, sempre pego acima. Então eu vou utilizar esse aqui, ó. Vou utilizar esse aqui, então, capacidade 179, certo? Então, fazendo essa associação, ó, que é de três, ó, o método A1 para três condutores carregados. Então, essa aqui, ó, vai ser o meu condutor. Então, eu vou utilizar um condutor de 70 milímetros quadrados. Então, aqui, ó, vou utilizar. Então, aqui, ó, utilizar. Então, cabo de 70 milímetros, correto? Então, pronto, fiz o dimensionamento aqui, pessoal, pelo método de capacidade de condução. Não vou fazer aqui, pessoal, de queda de tensão ainda, porque vai demandar um pouquinho mais de tempo, né? Mas depois a gente pode fazer ele aí na próxima aula. Até aqui, pessoal, alguém tem alguma dúvida, questionamento? Deixa eu só retirar isso aqui, pessoal. Isso, só retirar aqui para... Que até aqui vocês têm alguma dúvida, questionamento? Carlos Eduardo, Everton, tudo certo? Não, tranquilo, praticar o exercício, né, para o cálculo da resistividade dos condutores aí, né, da tabela, né? Essa tabela dá para, esse slide dá para ter acesso, ele separado? Tá, eu vou disponibilizar aí para vocês, pessoal, e eu vou separar essas tabelas certinhos aqui para melhorar para vocês, certo? Eu estou pegando a meio de pedaço de trecho, eu vou pegar da norma e colocar para vocês certinho lá. Vou disponibilizar na plataforma até amanhã. Bom, vou separar certinho e organizar. Outra dúvida também, não sei se foge do assunto, aquela primeira atividade
para dimensionamento de condutores, você quer uma planilha do tipo, tem uma dos eletrodomésticos que tem em casa, tipo uma televisão, um micro-ondas, uma geladeira, um freezer, você quer que faça todos os cálculos na planilha? Não, pode fazer do jeito que eu estou fazendo aqui, ó, certo? O cálculo é ainda mais simples, Carlos, porque é o seguinte, em casa, né, a gente sabe que em casa não é circuito trifásico, né, ele é monofásico. Uhum. Então é praticamente isso aqui com menos cálculo, vamos dizer assim, menos coisas a se considerar, né? Então a gente vai ter, de qualquer forma, a gente tem 3 condutores, né? Vamos supor que vamos considerar com 2 condutores, porque é só neutro e fase, né? A gente não tem nenhum outro condutor aí. Vamos considerar que é neutro e fase, né? E vamos sempre considerar, pessoal, que nossa casa, os condutores estão dentro da parede, né? Então, raramente a gente vê os condutores expostos, por exemplo, numa residência, né? Então, eu estou fazendo essas simplificações aí. E outra, por que que a gente não faz vou mostrar para vocês o método de queda de tensão, mas por que que para residências não precisa? As distâncias são curtas, né? A não ser que você more num palacete aí, né? More num castelo enorme aí as distâncias vão fazer alguma diferença. Mas eu creio que não é o nosso caso aqui, né, pessoal? Acho que ninguém aí. Bom, por enquanto a gente mora em casa simples, mas se Deus quiser a gente vai estar em uma casa maior, né? Então aí no caso a gente pode considerar um médio de tensão aí, né, não? Mas vamos considerar dessa forma. Aí pode fazer desse passo a passo aí, cara. Se você quiser organizar numa tabela, fica a seu critério. Tipo, Não tem na problema. põe a tabela, tira a potência, põe tipo, calcula a corrente, põe a tensão, né? E, assim, mais ou menos, e que eu tenho aqui em casa, o que eu tenho aqui em casa, e aí precisa fazer e comentar um pouco a norma 5410 também junto, mais ou menos, baseado nisso aí, né? Sim, eu vou deixar a norma disponibilizada também aí, certo? Vou deixar a norma, vou colocar só parte dela, porque a norma é muito grande, tá? Mais as partes que realmente nos interessam aqui, né? Não, Então não tranquilo. precisa. Bom, mais alguma dúvida aí? Tranquilo. Certinho? Bom, pessoal, então eu vou finalizando aqui por hoje. Aí na próxima aula, pessoal, eu vou fazer o queda de média de tensão, é rapidinho, é bem rápido para fazer aí. Por que que a gente precisa saber? Bom, se eu achei 70 milímetros quadrados, eu tenho que ver no médio de queda de tensão. Se o médio de queda de tensão me fornecer uma coisa maior, aí eu vou ter que utilizar pelo método de queda de tensão. Então, eu tenho que ver qual que me oferece uma bitola maior. Aí eu tenho que usar o que me oferece bitola maior por questão de segurança. Certo, pessoal? Bom, então é isso aí. Vou finalizando aqui por hoje. Caso tenha alguma dúvida ou um questionamento, me procure, tá bom, pessoal? Vou desejar a vocês, então, uma boa noite. Fiquem, então, todos com Deus e até a próxima. Valeu, boa noite. Boa Noite. noite.